Quantos creem que Deus responde orações? Nós estamos numa campanha que fala a respeito de orações que mudam histórias. E eu creio que nos próximos dias a sua história pode mudar. Deus pode trazer palavra, revelação. Deus pode curar pessoas. Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. E eu gostaria muito de começar esse tempo de mensagem orando pela sua vida. Talvez você conheça alguém que está sofrendo, talvez você esteja sofrendo, talvez você chegou cansado e situações que te cercam roubam a sua atenção. Eu queria nesse instante, junto com você, clamar a visitação de Deus, que Deus faça algo novo neste lugar. Se você quer receber essa oração, fazê-la comigo, fique de pé aí no seu lugar agora, nós vamos orar. Eu vou pedir para você estender as suas mãos para o céu. Quero te dar a oportunidade agora de clamar a visitação de Deus. Peça: Pai, marca minha vida hoje, fala comigo hoje, vem e me visita com o teu poder. Você não veio ouvir a palavra de alguém, você veio aqui procurando uma revelação de Deus. Clame ao Senhor agora, abra o seu coração, erga a sua voz e peça, clame. A palavra de Deus diz: clame a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Comece a clamar agora em nome de Jesus. Clame a presença do Senhor. Aleluia. Clame agora de todo o seu coração. Clame, 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 clame. Peça, Ele vai te visitar. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus, nos visita hoje, Pai. Aquece os nossos corações com a revelação da Tua palavra. Vem, Espírito de Deus. Aleluia. Aleluia. Pai querido, estamos aqui, Deus, numa só voz, num só sentimento, clamando a revelação do Senhor, Pai. Cremos que o Teu poder pode marcar as nossas vidas. Viemos ansiando uma revelação, viemos ansiando uma palavra. Num tempo de tanto sofrimento que nos cerca, viemos a esta casa procurar refúgio, alívio, conforto, remédio. Viemos à Tua presença, Pai, porque necessitamos de Ti, precisamos de Ti. Por isso vem com bons olhos aqueles que erguem as suas mãos, aqueles que clamam em alta voz, aqueles que pedem: o Senhor é Deus. Cremos que o Senhor pode todas as coisas. Por isso hoje, derrama do Teu Espírito neste lugar. Que a Tua visitação seja palpável aqui, Deus. Manifesta a Tua glória hoje. Queremos um toque, uma palavra nos basta, um direcionamento do alto. O Senhor é Deus que muda histórias. Que hoje a Tua voz possa ecoar neste lugar. Que o Senhor se manifeste. Precisamos de Ti. Vem, Santo Espírito, e desce como fogo neste lugar. Vem, Senhor, abre os céus hoje aqui, manifesta a Tua grandeza e o Teu poder. Nós precisamos de Ti, nós precisamos de Ti. Ouve o nosso clamor, Pai. Vem, Deus, se manifesta hoje, incendeia. Declare: Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Aleluia. Leva embora cada pensamento que não faz bem, cada preocupação desnecessária. Leva embora agora, Pai. Vem com Teu fogo purificador. Aleluia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia.
Você pode aplaudir ao Senhor com todo o seu coração. Ei, aleluia. Que gostoso estarmos na presença de Deus juntos. Aleluia. Diga para quem está perto assim mesmo de longe, fala: olha, Deus vai te visitar hoje. Que Deus te abençoe. Aleluia. Pode sentar no seu lugar. Quantos estão animados de estarem aqui? Eu estou muito animado. Eu não vejo a hora de poder abraçar todo mundo aqui. Gostaria muito. Em breve, né? Se Deus quiser, em breve estaremos aí celebrando juntos a comunhão de uma forma mais aproximada. Que privilégio é estarmos numa campanha de oração. Eu creio que hoje Deus vai nos visitar. Eu vim no carro, parei ali fora, fiquei orando. Estava ouvindo as músicas ali da garagem e pedindo a Deus não apenas que o Senhor falasse ao coração de vocês, falasse ao meu coração, mas que de fato pudéssemos ser visitados neste lugar. Quantos anseiam pela presença de Deus aqui? Eu quero que Deus nos visite hoje. Esse é o meu desejo. Eu queria estudar com vocês a palavra de Deus. Estamos na campanha Orações Mudam Histórias. E hoje eu quero falar sobre a fonte dos que clamam. Se você trouxe a Bíblia, abre em Juízes, capítulo 15, versículo 18 a 19. E nós vamos ler a palavra do Senhor. Juízes 15, 18 a 19 diz assim: Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor: deste pela mão do teu servo esta grande vitória. Morrerei eu agora de sede para cair na mão dos incircuncisos? Deus então abriu a rocha que há em Leí, e dela saiu água. Sansão bebeu, suas forças voltaram, e ele recobrou o ânimo. Por esse motivo, essa fonte foi chamada em Acoré, e ainda lá está, em Leí. O título da mensagem de hoje é A Fonte dos que Clamam. E alguns anos atrás eu assisti um documentário de um judoca. Eu sou judoca, estou na faixa marrom, falta uma para chegar. Se Deus quiser eu chego lá. Na falta faixa preta. Não consigo porque tem que pontuar, né? Eu tô velho, né? Tá bom, deixa pra lá, não vou contar a história. O Lucas está tirando sarro de mim, mas tudo bem. Eu estava vendo o documentário do Rogério Sampaio, a preparação que ele fez para as Olimpíadas, que ele foi campeão. E achei muito interessante que nessa preparação, um pouco antes das Olimpíadas, o seu irmão tinha se suicidado. Ele passou por uma perda muito grande emocional, os dois lutavam. E a preparação foi envolta assim de uma busca por superação. E um dos últimos treinos, o preparador dele falou: olha, a gente vai preparar você não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Esse treino que a gente vai fazer hoje é para testar limites, te levar ao esgotamento. Você topa? E ele falou: tá bom. E aí ele chamou acho que eram 17 lutadores, todos de alto nível. E ele fez uma luta atrás da outra, uma seguida da outra. Foram 17 lutas seguidas no tempo que normalmente se faz da luta. E ele vai, e assim, entra outro descansado, e daí sai, entra outro descansado. Chega no final, ele não está conseguindo nem levantar os braços, e ele continua. E quando termina o último, ele sai completamente esgotado, e vai para a janela e começa a gritar, e tem uma crise de choro profundo, porque ele tinha chegado nos seus limites, ele tinha ultrapassado os seus limites, ele tinha chegado num esgotamento. E quando eu estava lendo essa história de Sansão, eu lembrei disso. Sansão foi levado a um esgotamento. E é interessante o texto, porque se você ler a história, você vai ver que ele ultrapassou vários limites de esgotamento. Primeiro,
limite, o limite de esgotamento emocional. Ele se meteu numa confusão com os filisteus, e esses queimaram vivos a sua esposa e o seu sogro. Por conta disso, o seu coração se encheu de ira. Ele pega 300 raposas e põe fogo nas plantações, na colheita dos filisteus, e eles vão atrás dele. E aí ele se vê numa batalha solitário contra 1000 homens. E a Bíblia diz que ele, com uma queixada de jumento, briga com 1000 pessoas. E ele chega num esgotamento físico. A Bíblia nos mostra aqui um homem esgotado, que não consegue mal ficar de pé, está morrendo de sede, está desesperado. Ele chega no seu limite físico, mas ele também chega no seu limite espiritual. A Bíblia vai nos mostrar claramente que a força que Sansão tinha, ela era descomunal, porque ela era fruto de uma ação de Deus na sua vida. No próprio texto, quando ele vai enfrentar esses 1000 filisteus, ele está amarrado com cordas novas. E a Bíblia diz que ele é tomado pelo Espírito Santo, e ele arrebenta as cordas como se fossem cordas com fios queimados. Um homem que chegou no limite. Nem a força de Deus descomunal agora estava sobre ele. Ele estava à beira da morte, estava angustiado. Esse é o contexto. E sabe, eu creio que muitas vezes nas nossas vidas ultrapassamos limites. Testamos e chegamos o mais próximo do esgotamento possível. Quando cruzamos determinadas linhas e parece que não sobrou nada. Não sei se você já sentiu assim. Não tem mais o que dar, não tem mais o que oferecer. É um sentimento de vazio profundo, porque parece que a última gota de energia foi embora. Se existia alguma força, ela acabou, ela cessou, ela se esvaiu. Talvez você chegou aqui hoje se sentindo esgotado. Essa era a situação de Sansão. Ele havia cruzado linhas, ele havia testado limites, e ele estava vazio. Mas é nessa situação que ele recorre ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que ele levanta um clamor, ele pede: Senhor, me socorre. E é neste lugar que Deus faz algo sobrenatural. A água começa a fluir da rocha, e ele chama esse lugar de En-Acoré, que quer dizer fonte dos que clamam. E hoje eu vim te apresentar este lugar. O lugar onde as nossas forças acabam. O lugar onde os nossos limites nos apresentam que somos sim falhos, limitados, que nos esgotamos. Esse lugar onde nós somos testados. Mas hoje eu queria também te apresentar a fonte dos que clamam. Eu queria te apresentar um Deus que pode trazer água, refresco, que pode sim fazer você recobrar as forças, te pôr de pé, mesmo no meio de provas muito pesadas. Um Deus que responde orações quando clamamos. Quantos querem hoje receber a intervenção do alto, a intervenção de Deus? Aleluia! Eu não sei você, mas esses últimos dias têm sido bastante difíceis para mim. Chegou um determinado momento lá em casa que eu não queria mais atender telefone. Nós oramos todos os dias de manhã por pessoas, e muita gente manda pedidos de oração, e a maioria questões de enfermidade. Semana passada, cada ligação que eu atendi era uma notícia nova de alguém que havia morrido. Situações complicadas. Acordar cedo e tentar ajudar o máximo que pode as pessoas, mas chegar no final do dia e parece que não tem mais nada para dar. O que eu falo? O que dizer para uma menina que perdeu pai e mãe e tem 6 anos de idade? O que dizer para um empresário que
Gastou a vida inteira fazendo algo e agora quebrou. O que dizer? O que dizer? Não tem mais nada para falar. Às vezes somos levados aos limites. Talvez você chegou aqui e a situação seja essa. No meu prédio, o vizinho de baixo, semanas passadas, faleceu. O vizinho do carro também faleceu. Nós estamos cuidando, tentando fazer algo. Mas por vezes parece que chegamos no limite. Talvez você esteja tentando levantar as coisas em casa, talvez recuperar as forças, ajudar alguém. Mas você está esgotado. Hoje eu quero te apresentar a fonte de águas vivas. Hoje eu quero te levar ao lugar onde você pode recobrar as suas forças. Um lugar que eu encontrei. Um lugar que você pode encontrar hoje aqui. E que pode transformar a sua vida completamente. Quantos querem ser renovados pelo Senhor hoje? Levantem as suas mãos. Aleluia. Hoje eu quero falar desse tipo de oração. Como que num momento limite, num momento de esgotamento, como é que Deus age nas nossas vidas, trazendo resposta, trazendo renovo. E olhando para a história de Sansão, algumas lições vieram à minha mente, eu queria compartilhar com vocês. Primeiro, lembre-se da sua humanidade. Lembre-se da sua humanidade. Diga para quem está perto aí, ó, lembra, viu? Lembra da sua humanidade. Talvez o personagem bíblico que mais se aproxime de uma figura de herói é Sansão. Ele tem características de personagens de quadrinhos. E é interessante porque Sansão, depois de lutar com 1000 homens com uma queixada de um jumento, ele ainda faz uma poesia de vitória. Ele faz uma poesia celebrando a si mesmo, as suas conquistas. E eu creio que Deus permite vir uma sede que o esgota completamente para fazê-lo lembrar da sua humanidade. A verdade é que a maioria de nós procura ou deseja ser sobre-humano. Os filmes que batem recorde de bilheteria são filmes de super-heróis. A Marvel não sai de moda. A última série dos Vingadores bateu todos os recordes de bilheteria possível. Falei errado alguma coisa? Não? Então tá bom. Eu às vezes confundo os nomes, as coisas, mas tudo bem. Os filmes que retratam figuras heróicas, pessoas que superam limites, eles parecem que sempre estão por aí. O Rock já está morrendo e ainda tem filme dele. Nós gostamos desse tipo de imagem e, na verdade, procuramos sim. Dentro de nós existe uma procura de sermos sobre-humanos, super-heróis. Achamos que podemos ultrapassar limites. Desejamos fazer isso e, por vezes, Deus mexe na nossa vida para nos fazer lembrar que somos humanos. Precisamos dele. Precisamos da graça de Deus. São tantas histórias na Bíblia. Nabucodonosor, quando constrói a Babilônia e em determinado momento ele sobe no terraço do seu palácio e olha para tudo que construiu e ele fica envaidecido. E o Senhor o faz ficar como louco, comer capim como um animal para fazê-lo lembrar da sua humanidade. O apóstolo Paulo, tem um texto da Bíblia que ele fala que depois de ir ao terceiro céu e ver coisas inefáveis, das quais ele era incapaz de compartilhar, o Senhor manda um espinho sobre a sua carne, alguém para o esbofetear e lembrá-lo que ele era humano. A verdade é que
De diversas formas, Deus o tempo todo se revela na história, nos fazendo lembrar das nossas limitações. Quando a humanidade se ensoberbece e constrói a Torre de Babel, Deus intervém. Eu creio que nós vivemos dias como esses. Nos ensoberbecemos por causa das conquistas tecnológicas. Livros surgiram de vários tipos dizendo que não precisávamos de Deus. O homem achou que podia todas as coisas, até que vem um vírus desse tamaninho. E os homens mais inteligentes do mundo não são capazes de resolver o problema. Os homens mais poderosos do mundo não têm recursos ou meios para resolver o problema. E eu creio, Deus está hoje nos lembrando de novo de que temos sede. Apesar de conquistas incríveis, a conquista do espaço talvez seja a maior corrida nos últimos tempos. Você vê tanta coisa saindo por aí, mas continuamos humanos. Alguns textos me vêm à mente: se tentares colocar o teu ninho entre as estrelas, de lá te derrubarei, diz o Senhor dos Exércitos. Nós fazemos planos, nós chegamos no limite. E por vezes Deus tem que fazer a gente lembrar da nossa humanidade. Eu lembro quando eu era pequeno, um dia minha avó levou para passear e eu subi num trepa-trepa. Eu era pequeno, eu achava que podia voar. E eu tentei testar os limites da gravidade. Eu pulei do trepa-trepa e eu quebrei a perna. Mas sabe, o problema é que a gente fica grande e continua pulando os trepas-trepas, testando limites. No final do ano passado, meu tio me chamou e falou: ei, tá lindo o ministério, mas ele é uma maratona, não é uma corrida de curta distância. Desacelera, cuidado com os seus limites. E hoje eu vim dizer para você, talvez coisas que te cercam mostraram para você quão limitado você é. Nós somos limitados diante da saúde ou da enfermidade de um querido. Talvez tentando ajudar alguém você sentiu quão impotente você é. Talvez nos últimos dias, diante da situação da tua empresa, você que dominava o teu negócio muito bem e não tem o que fazer, procurou conselhos, ajudas diversas e descobriu que você é impotente. Sabe, existem pessoas como Sansão, capazes de fazer coisas impressionantes, mas ainda assim Deus precisa lembrá-las de que elas têm sede. Hoje eu vim te dizer em nome de Jesus, você precisa de Deus, você precisa da ajuda de Deus. Você precisa respeitar os teus limites. Você precisa entender a sua humanidade. E talvez situações te cercaram para fazer você lembrar que um copo de água, apenas um copo de água, revelam as suas limitações. Hoje Deus te trouxe aqui para sim te mostrar que você precisa dele. A segunda lição que eu aprendo com esta história de Sansão é que precisamos abandonar pesos desnecessários. E é interessante porque ele faz a poesia, se você lê na língua hebraica, há ali um jogo de palavras interessante, a rima, jumento, montões, há uma rima interessante ali. E ele está celebrando e voltando para casa com a queixada do jumento, que na verdade era a arma da vitória. Eu não sei se haviam planos de guardar aquilo, talvez de fazer um memorial, eu não sei. Mas diante da sede, aquilo se transforma em algo desnecessário. Apenas um peso sem menor sentido, que ele abandona no caminho, larga na montanha e vai embora, porque quando as forças acabam, não tem sentido carregar uma queixada de jumento. E sabe, muitas vezes carregamos pesos desnecessários conosco.
Estamos indo na direção até mesmo dos propósitos de Deus. Pessoas aqui servem ao Senhor, receberam revelação, palavra de Deus, mas carregam consigo pesos desnecessários. E talvez você esteja cansado por conta disso. Talvez as forças fugiram de você por conta disso. Mas hoje Deus nos trouxe neste lugar para deixarmos queixadas de jumento pelo caminho, porque Ele quer nos levar a lugares novos. Talvez você chegou aqui com pesos que o Senhor está dizendo: ei, eles precisam ficar no caminho, porque eu quero mudar a sua história. Durante muitos anos na minha vida eu carreguei pesos desnecessários. Eu olho a história de Davi quando vai lutar com o gigante, e Saul chama e fala: ei, tem uma armadura para você que pode te ajudar. Coloca a melhor armadura, talvez a melhor espada, tudo que tinha do bom e do melhor. Mas ele era apenas um menino que sabia usar uma funda. Quando ele tenta andar com aquele peso, ele mal sai do lugar. E eu vejo pessoas assim, tentando cumprir os propósitos de Deus, mas carregando armas que não fazem sentido. Queixadas de jumento, as armaduras de Saul, elas não servem para você. Talvez elas sejam lembranças de conquistas passadas, mas para vivermos as novas temos que abandoná-las. Deixa eu te dizer, que bom que Deus já fez algo tremendo na sua vida, que bom que você carrega marcas do poder de Deus, mas talvez esteja na hora de abandonar, deixar barcos cheios de peixe para trás, deixar conquistas impressionantes, porque se você tentar viver o novo de Deus com um barco cheio de peixe, não vai dar certo. Mas o problema é que nós tentamos arrastar as queixadas de jumentos, tentamos levar os barcos cheios dos peixes. Aliás, é uma pesca milagrosa, maravilhosa, como não levar? E nós ficamos tentando puxá-los e não saímos do lugar. Mas hoje isso vai acabar em nome de Jesus, porque orações mudam histórias. Os barcos cheios de peixe não são nem sombra do que Deus vai fazer amanhã. Os barcos cheios de peixe não são nem sombra do que Deus tem reservado para você. Quando Pedro entra na casa de Dorcas e ela é levantada dentre os mortos, o que foram os barcos cheios de peixe? Se aquele homem continuasse naquele lugar, ele não teria visto coisas incríveis. Hoje eu quero te convidar em nome de Jesus a deixar pesos desnecessários para trás. Talvez eles tenham a ver com as suas conquistas, ou talvez tenham a ver com marcas na sua vida de dor. Talvez a queixada de jumento para Sansão fosse a arma, a gana que ele tinha pela vingança. Eu fiz justiça com as minhas mãos. E sabe, muitas vezes tentamos seguir na direção dos propósitos de Deus com os pesos da alma. Ele tinha sido ferido, machucado, quer ter uma esposa queimada. Que dor é essa? Hoje a cruz está neste lugar e os nossos pesos vão ficar sobre aquele que disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Você pode ser liberto, sim. Talvez você chegou a este lugar com bagagens que você trouxe da velha vida, que você trouxe consigo, mas hoje elas vão ficar neste lugar, porque Deus tem algo novo para você. Eu cansei de carregar bagagens, pesos que pessoas depositavam sobre as minhas costas. Você vai ser isso, você vai fazer isso. Você tem que fazer isso, você tem que agradar a todos, você tem que carregar pessoas com você, você tem que levar. Não, eu tenho que fazer o que Deus me manda fazer. E muitas vezes tentando carregar situações, pessoas, coisas. Em nome de Jesus, jovem, você está num relacionamento carregando alguém, e Deus está te falando hoje neste lugar:
Deixa em nome de Jesus diante da cruz, porque Deus tem algo novo para você. Para de tentar levar. Para. O Senhor tem coisas novas para a sua vida, sim. Deus fez algo tremendo. Uma semana eu estava muito angustiado. Tinha recebido palavras que me machucaram muito. E talvez você esteja carregando palavras na sua mente desnecessárias. Existem coisas que são ditas, que são colocadas, que são faladas, que se não tomarmos cuidado, elas se transformam em pesos na nossa vida. Damos lugar à nossa mente e nos perdemos. Eu tinha recebido palavras que não me fizeram bem. E aquilo estava me matando por dentro. Mas Deus é tremendo. Estava na minha casa. E eu recebo a ligação de um irmão da igreja. Era um domingo à noite. Tinha acabado o culto da noite. E ele me liga e fala: pastor, será que eu poderia passar na sua casa para orar com você? Domingo à noite, depois do culto. Eu falei: ô meu irmão, a casa está meio desarrumada. Quem sabe outra hora? Ele falou: pastor, Deus está me incomodando, então você desce. Eu só quero orar com você na porta da sua casa. Eu falei: tá bom. E eu desci. Ele chegou. Quando eu cheguei, aquele irmão falou: pastor, será que dá para você entrar no carro? Eu falei: tá bom. Entrei no carro. E aí ele começou a andar e pegou a estrada para Campo Largo e foi embora. Eu falei: meu Deus, estou sendo raptado. Era uma oração, já virou uma viagem. E vai, papo vem. Bom de papo eu sou, a gente conversando e vai. De repente ele entra numa rua e começa a ficar escuro. Eu falei: meu Deus. Começa a ficar escuro, aí não tem luz nenhuma, ele para o carro. Fiquei olhando. Falou: pastor, eu te trouxe aqui porque Deus me incomodou para fazer algo. Desce do carro. Falei: ele vai embora, eu vou ficar aqui. É um teste de dependência, o que é isso? Desci do carro, falando: pastor, olha para as estrelas, não tem luz nenhuma aqui, dá para ver bem o céu. Aí comecei a olhar para as estrelas. Assim são os propósitos de Deus para a sua vida. Você ouviu isso, não sabia de nada. Mas Deus diz isso a teu respeito. Você é um homem íntegro, honesto, um homem de Deus. Ele vai te usar para propósitos maiores. E Ele começou a ministrar na minha vida. E eu, olhando para o céu, comecei a chorar. Porque aquele irmão tinha sido enviado por Deus para que, no meio do nada, eu deixasse bagagens para trás. Porque o Senhor tem coisas novas para a minha vida. Eu não posso pôr você dentro do meu carro e te levar para o meio do nada. Mas hoje eu queria te desafiar em nome de Jesus a deixar as queixadas de jumentos para trás, porque Deus tem coisas novas para fazer na minha e na sua vida em nome de Jesus. Quantos querem ser abastecidos pelo Espírito Santo hoje neste lugar? Terceiro, questione propósitos. Questione propósitos. Presta atenção, questione propósitos. A oração de Sansão, ela é interessante. Fala: Deus, eu não entendo. O Senhor me usa para uma grande vitória e agora eu vou morrer de sede. E sabe, talvez se Sansão tivesse gastado mais tempo questionando propósitos, ele teria sido livrado das mãos de Dalila.
Porque depois de grandes vitórias, às vezes Deus permite a gente passar por provações. Deus quer lembrar a nossa humanidade, é verdade, mas Deus muitas vezes quer nos fazer checar propósitos. Por que que Deus usa um homem com uma força descomunal? Qual que era o objetivo disso? Qual era o propósito de tamanha vitória? Qual era o propósito por detrás? E é interessante que às vezes os propósitos eles se misturam. Deus havia separado um homem para ser um juiz na casa de Israel e tinha lhe dado uma unção descomunal para fazer isso. Mas ao longo do caminho, os propósitos de Sansão começaram a se misturar com os propósitos de Deus. Daqui a pouco, ele não estava mais servindo a uma causa, um propósito maior dado por Deus para ele, não. Ele estava simplesmente servindo a uma sede de vingança. Ele estava servindo aos seus propósitos e interesses pessoais. E é interessante que num primeiro momento Deus não tira a unção, Deus não tira a força. Ele continua carregando portões ao alto de montanhas. Ele continua desbaratando os inimigos. Ele continua tendo uma unção descomunal. Mas os seus propósitos estavam cada vez mais distantes dos propósitos de Deus. Sabe, Deus depositou algo sobre a sua vida. Ele derramou algo sobre você. Ele estabeleceu uma unção, um depósito da graça dele sobre a sua vida. E às vezes ele faz a gente lembrar. Ei! Questione propósitos. Agora, deixa eu te dizer algo. Quando estamos servindo ao propósito de Deus, presta atenção. Quando estamos servindo ao propósito de Deus, entendemos, questionamos, deixamos Ele nos questionar, fizemos esse exercício, estamos completamente entregues ao propósito de Deus para nós. Os recursos são ilimitados. Aleluia. São ilimitados. Eu gosto de uma história de George Miller. Tem um livrinho que são os diários de George Miller. Eu gosto. Conta que em determinada viagem ele tinha um compromisso de ministrar a palavra em determinado lugar. E o navio para por conta da neblina. E ele vai lá na sala do capitão do navio. Fala, olha, o navio não pode parar. Fala, mas não tem como. É um risco. Se continuarmos, não tem como ver um palmo para frente. Não tem como. George Miller diz para ele, o Deus a quem sirvo me mandou ministrar naquele lugar. Nós vamos orar e a neblina vai embora. O capitão diz que fez uma cara de certa estranheza, mas impactado com a palavra do homem, falou, vamos orar. Quando ele ia começar a orar, George Miller falou, não precisa você orar não. Você não acredita. E aquele homem cheio de fé, dobra os joelhos, ora. E o capitão do navio, quando abre o olho para ver, a neblina tinha ido embora. Talvez exista uma neblina que paire à sua frente, que não te deixa ver, enxergar como Agar, quando é dispensada da casa de Sara, e ela sai com Ismael sem saber o que fazer, põe o menino num arbusto e anda o caminho de uma flecha, diz a Bíblia, para não ver o menino morrer. E ela clama naquele lugar. E a Bíblia diz que Deus ouve o choro da criança. E porque Deus tinha propósitos para aquele menino, o Senhor faz ela enxergar. E ela vê uma fonte
que está diante dela, e o livramento do Senhor chega. Hoje eu vim dizer para você, quando servimos a propósitos de Deus, os recursos são ilimitados. Talvez existam fontes que você não é capaz de enxergar, mas elas estão aí. Existem recursos que estão para você que você não imagina. O Senhor é fonte de águas vivas. Há recursos inesgotáveis na presença do Senhor quando servimos os seus propósitos, por isso trabalhamos menos. Porque há recursos ilimitados naquele que é a fonte de todo conhecimento, de toda sabedoria. Há recursos ilimitados quando nos adentramos na presença dEle. Eu lembro um dia nessa caminhada de oração que eu cheguei completamente esgotado para orar. Confesso que não tinha nenhuma vontade de estar ali fazendo uma live de oração. Eu entrei na presença de Deus um jeito, eu saí de outro. Louvado seja o nome do Senhor. Quando terminou aquele momento, o Laurinho me mandou uma mensagem: Michel, eu vi um homem entrando na presença de Deus e vi outro saindo. Hoje eu quero dizer para você, existem recursos ilimitados. Aqueles que servem os propósitos de Deus. Talvez você esteja cansado, esgotado, cruzou determinadas linhas, mas hoje eu vim dizer para você: se entregue ao propósito do Pai. Se entregue ao propósito que Ele te mostrou. E se prepare, porque Ele é Deus. Ele faz fontes de água surgirem no meio do deserto. Ele leva a neblina embora. Ele faz a gente enxergar o que os outros não veem. Ele é Deus que nos faz caminhar e ir adiante. Hoje, pés que estavam enfraquecidos serão fortalecidos. Aqueles que andavam de cabeça baixa erguerão a cabeça, andarão por fé. O Senhor é contigo. Ele te estende a mão. Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele pode sim. Existem recursos ilimitados na presença do Senhor. Talvez você foi vítima de injustiças, de calúnias, de mentiras. Talvez você perdeu pessoas. Talvez seu coração está machucado, doído. Mas hoje eu vim te dizer, existem recursos ilimitados na presença de Deus para você. Última lição. Vá à fonte. Vá à fonte dos que clamam. Hoje eu vim te convidar para orar. Vá à fonte. Sansão, depois dessa experiência de ver a água surgindo no lugar onde ele está, ele dá nome àquele lugar: a fonte dos que clamam. Quando lemos o Novo Testamento, em João capítulo 4, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, uma mulher que não estava saciada nos seus sentimentos e nas suas emoções, uma mulher que procurava em relacionamento saciar suas carências, mas só se machucava relacionamento após relacionamento. Ela vai àquele poço e encontra Jesus. Ele pede água, ela acha estranho um judeu pedir para uma samaritana algo assim. Ele começa a conversar com ela, e no meio da conversa ele lhe diz: aquele que eu beber da água que eu der, jamais terá sede. Aquela mulher não entende. E ele continua: do seu interior fluirão rios de águas vivas. E aquela mulher diz: quem é você? Você é o Messias? Messias vem de Mele, rei, prometido, Cristo ungido. É você, é a teu respeito que as profecias falavam. Jesus se revela àquela mulher, e algo acontece em Samaria. Ela é saciada, mas não apenas ela vai para os seus e convida muitos que cercam Jesus, porque alguém havia experimentado da fonte de águas vivas. Hoje eu quero te apresentar aquele que pode saciar a tua sede. Hoje quero te apresentar aquele que pode saciar as suas emoções. Hoje eu quero te apresentar uma fonte
que está para todos que clamam pelo seu nome. Essa fonte é Jesus. E se você clamar por Ele hoje, no lugar do teu sofrimento, da tua dor, no lugar do teu esgotamento, no lugar onde você cruzou limites, se hoje você clamar como Sansão fez, se hoje você clamar como aquela mulher fez na presença de Jesus, uma fonte de águas vivas vai começar a fluir do seu interior. É o Espírito de Deus trabalhando, e Ele se move, e Ele traz coisas novas, e Ele nos renova, e Ele nos traz força. Hoje o Espírito de Deus pode fluir através da sua vida. Ezequiel, quando fala do fluir de Deus, ele fala de um rio que vem do trono, da presença do Senhor, e onde desemboca traz vida. Hoje eu queria te convidar a entrar nesse rio, a não apenas sentir ele nos seus artelhos ou nos seus joelhos, mas a se lançar nesse rio de águas vivas, que pode te fazer de novo, que pode te saciar, que pode tornar um jovem cansado, esgotado, chateado, alguém que anda a passos firmes, convicto na direção do propósito de Deus. Hoje eu quero te apresentar a fonte de águas vivas. O Espírito de Deus vai fluir com poder neste lugar. Quantos creem nisso? Ele tem cura para você. Ele tem remédio para a sua alma. Ele tem recursos que vão abastecer a sua vida. Eu vi o Pedrinho aqui, não teve como não lembrar. Um dia que eu fui pregar em Ponta Grossa, Natan estava comigo, está ali também. Nós fomos juntos de carro. Pedro em casa e eu pregando em Ponta Grossa. Pode tocar aí, Laura. E na hora que eu fui começar a pregar, uma irmã veio e pôs um copo de água em cima do púlpito. E o Pedrinho estava muito mal aqueles dias, emocionalmente, não estava bem. E na hora que aquela pessoa pôs a água no púlpito, veio um sentimento no meu coração. Você precisa ir na casa do Pedro, encher um copo d'água, pedir, orar pela água, pedir para ele beber e Deus vai curar a vida dele. Eu falei, que doideira, não vou fazer isso nem a pau. Isso aqui parece coisa de outras igrejas, não vou mesmo. E aí continuei pregando, mas aquele incômodo no coração muito grande. Quando terminou o sermão, estava indo para casa, a gente no meio da estrada, falei, Natan, vamos ligar para o Pedro, quero orar por ele lá. Não falei do copo d'água ainda. Nós ligamos, ele não atendia o telefone, ligamos para o irmão. Acho que você estava orando, não sei o que você estava fazendo, estava orando. E aí pegamos o carro, chegamos na casa, era de madrugada. Terminou o culto até chegar de Ponta Grossa, nem sei que horas eram. E aí o Pedrinho nos recebeu, né, com aquele olhar meio assustado, que nós vamos fazer aqui. Falou, Pedro, olha, eu vou falar um negócio para você, mas se você contar para alguém, não sou mais teu amigo. Agora estou contando para todo mundo, já contei várias vezes. Pedro, não sei porquê. Quando eu estava pregando, puseram o copo d'água, eu senti de orar. Quero que você pegue um copo d'água, eu vou orar por você e eu creio que Deus vai fazer algo na sua vida. Aí o Pedrinho olha para mim e fala, pastor, isso é de Deus. Eu não conseguia dormir. Estava muito angustiado, muito triste. E eu fui pedir socorro para Deus. Deus, se o Senhor está me vendo aqui, se o Senhor está me vendo, o Senhor fala comigo. E abri um texto da palavra. E caiu exatamente nesse texto. Quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. É de Deus, pastor. Nós oramos pela água. Pedrinho tomou, nós oramos juntos ali. E Deus nos visitou aquela madrugada. Pedrinho melhorou. Porque existe uma fonte capaz de nos curar.
Eu não sei qual é a tua causa, eu não sei qual é o teu clamor. Mas hoje talvez você chegou aqui pedindo socorro, clamando a Deus, clamando a Deus, clamando a Deus. Estamos diante da fonte dos que clamam. Hoje eu creio, do seu interior fluirão rios de águas vivas. A presença de Deus vai chegar. Ela pode nos abastecer. Ele é Deus, Ele responde orações. Se hoje o Espírito Santo falou com você e você está dizendo: Pai, eu estou testando alguns limites, eu estou me sentindo cansado, eu estou me sentindo angustiado, meu coração está pesado, eu preciso do Senhor. Ah, Deus, a minha humanidade tem sido lembrada tanto nos últimos dias, a minha impotência, a minha pequenez. Talvez hoje o Espírito de Deus esteve falando para você: abandone pesos, filho, abandone. Talvez Ele te disse: ei, cuidado, existem propósitos se perdendo na sua vida, eu quero te ajudar. Mas hoje nós vamos clamar diante da fonte que é Jesus. E o poder dele vai cair neste lugar e vai restabelecer pessoas, propósitos, ministérios. Hoje Deus vai nos visitar. Se Ele falou contigo hoje, você quer tomar destas águas, você quer tomar desta fonte, você quer a visitação renovadora do Espírito de Deus sobre a tua vida. Onde você está, fique de pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Quero colocar a tua vida diante de Deus. Aleluia. Aleluia. Regue suas mãos assim, feche os teus olhos, esquece quem está do lado agora. Você está na presença de Deus. Você está na presença de Deus. Outras vozes nos confundem. Silencie elas agora em nome de Jesus. Você pode fazer isso. Fala: Deus, eu quero ouvir apenas a sua voz agora. Nós vamos clamar agora e o poder de Deus vai cair neste lugar sobre nós. Eu preciso de um toque. Quantos precisam, amém? Aonde você está, você vai orar agora. Eu não sei o que Ele te disse, o que Ele falou, você vai clamar: Pai, agora em nome de Jesus eu entrego. Ah, Deus, vem sobre a minha vida agora, Pai. Comece a clamar aonde você está. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós clamamos agora, Senhor. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Como o apóstolo Paulo enfrentou cadeias, enfrentou prisões, enfrentou torturas, enfrentou fome, escassez, enfrentou sim perigos, naufrágios, enfrentou, Deus, tantas coisas. Hoje nos colocamos na tua presença, reafirmando que podemos passar por esta crise, podemos passar por momentos assim, porque o Senhor é conosco. Hoje eu quero clamar: existem pessoas sedentas que vieram a este lugar, a despeito da situação lá fora, vieram à tua casa, porque procuram algo que só pode vir do trono de graça, anseiam pela tua presença. Por isso, Pai, vê com bons olhos o clamor dos teus filhos, e hoje neste lugar, comece a derramar poder do Espírito de Deus. Quebra julgos,
tira pesos, Pai, liberta, transforma, restaura. O Senhor é Deus Todo-Poderoso. O Senhor ouviu o clamor de Sansão, um homem pecador e falho. O Senhor pode ouvir o nosso clamor. Estamos aqui diante de Ti pedindo: nos ajuda, Pai, nos ajuda, Pai. Nos enche do Teu Espírito, que hoje pessoas sejam reabastecidas, renovadas, que o Espírito de Deus flua dentro de nós como fonte de águas vivas. Queremos beber do Teu rio, queremos mergulhar nele, queremos tudo o que o Senhor tem para nós. Que toda a confusão de propósito seja arrancada agora, toda a confusão da mente, toda a artimanha do inimigo para trazer engano, para trazer pesar. Pai, em nome de Jesus, arrancamos fora agora na autoridade do Teu nome e declaramos a Tua vitória. Que os Teus propósitos se cumpram, que os recursos ilimitados da Tua graça estejam à nossa disposição enquanto Te servimos, que possamos tomar da fonte que é Jesus. Faz assim, Pai, esta é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Quem foi abençoado, visitado hoje, levanta a mão aí, dá um glória a Deus. Agora eu quero que você ore, porque quantos creem que vai haver salvação hoje neste lugar? Eu creio. Se você veio aqui hoje e não conhece a Jesus Cristo, como assim, pastor? Todo mundo conhece? Não. Talvez você conheça uma história. Talvez para você ele foi um grande homem, um profeta. Talvez você já ouviu falar a respeito dele. Mas deixa eu te dizer algo. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Eu não vim te contar uma história, eu vim te apresentar uma pessoa. Jesus venceu a morte, diz a palavra. Ele destruiu o seu aguilhão, que é o pecado, e Ele quer se revelar a você. É por isso que o seu nome é Emanuel, Deus conosco. É por isso que Ele nos leva à fonte de águas vivas. Quando entendemos quem Ele é, o Espírito do Cristo vivo e ressurreto se manifesta em nosso interior, e por Ele somos saciados. Talvez você se sinta vazio, talvez você não tenha convicções de propósitos. Apenas quando o Espírito de Deus se revela a nós é que encontramos o nosso propósito. Talvez você veio aqui procurando respostas. Eu quero te apresentar aquele que tem as respostas. Eu quero te apresentar aquele que pode te saciar plenamente, como saciou aquela mulher naquele tanque. Hoje Jesus pode mudar a sua vida. Ele mudou a minha. Quando eu procurava respostas na minha adolescência, um jovem veio orar por mim. Eu ouvi a voz dele. Ele me dizia: eu te escolhi no ventre da sua mãe, e eu te amo e vou te usar para o louvor da minha glória. Aquela voz era ensurdecedora. Eu caí de joelhos e eu chorava muito, porque eu entendi. Não era uma história, não era uma religião. Ele está vivo. Hoje eu quero te apresentar aquele que vive e reina. Ele é o Senhor da glória. Ele pode transformar a sua vida. Hoje, se você disser: eu quero conhecer Jesus desta maneira, não um crucifixo no peito apenas, ou uma tradição, ou um rito vazio que você carrega, não. Hoje eu quero te apresentar a presença de Deus. Ela vai vir sobre a sua vida. Em Efésios 1:13, a palavra de Deus diz que vai haver uma marca, o selo do Espírito. Você jamais será o mesmo. Jamais será o mesmo. Se hoje você quer conhecer Jesus deste jeito, se hoje você quer entregar a sua vida a Ele, quer tomar das águas que Ele tem para te dar, se você quer beber, sim, daquilo que Ele estabeleceu para você, se hoje você quer entender o propósito, o que Ele estabeleceu, as coisas vão começar a se encaixar. Quando Ele se revela a nós, tudo muda. Se hoje você quer conhecer Jesus dessa maneira, aonde você está, levante sua mão bem alta. Eu quero orar por você. Tem alguém? Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Tem muita gente, aleluia, glória a Deus. Hoje você vai nascer de novo. Se essa oração for feita com fé,
e for sincera do teu coração, você que está tomando essa decisão, levanta as mãos assim, ó. Esquece quem está do lado, levanta as mãos. Repete assim comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu creio na tua ressurreição. Eu creio que estás vivo e eu quero te conhecer. Que o teu amor, que a tua graça, que a tua presença, que o teu Espírito me conduza a cada dia da minha vida, em nome de Jesus, amém. Pai, sela agora com o teu Espírito, que eles não sejam mais os mesmos. Cumpre a tua promessa, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor, que coisa linda. Vamos cantar, Deus é tremendo. Algo novo Ele está fazendo entre nós. Vem me visitar hoje aqui, Em Espírito de Deus. quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito Santo, declare. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. eu quero viver algo. Existe uma novidade de vida na presença dEle. Faz meu coração arder. Ele aquece os nossos corações com a sua revelação. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim uma nova manhã. Aleluia, declare. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Vem Espírito, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. eu quero viver algo novo. E faz meu coração arder de novo. Fazendo todo Aleluia. medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver Algo novo. sopra neste lugar agora, Espírito de vida. Traz renovo, abre os céus, fortalece. O Senhor é fonte de vida, salvação. Ah, Pai, derrama dos recursos da tua graça agora. Pés sejam fortalecidos, mãos sejam fortalecidas. Enche-nos com teu Espírito. Nós desejamos o Senhor. Desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Clame e peça que Ele venha sobre a sua vida. Santo Espírito, desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia.
faz meu coração bater de novo, fazendo todo medo desaparecer. Aleluia. Eu quero viver Algo novo. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Quem foi renovado pelo Espírito de Deus hoje aqui, aleluia. Você pode aplaudi-lo, ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Quero te desafiar essa semana. Talvez vocês tenham um vizinho que está sofrendo, um amigo de trabalho que está passando por uma crise. Conheça alguém que está sofrendo. Nós podemos orar por pessoas. Eu queria te desafiar. Liga, ora por alguém, ministra na vida de alguém. Às vezes uma oração é capaz de mudar a vida das pessoas. Nós vamos encerrar esse tempo de culto. Temos um processo aqui de saída. Então o Lucas vai informar, mas a gente vai cantando, tá? Então, enquanto a gente vai, o Lucas vai orientar. Acho que primeiro vai uma fila, depois outra. Mas termine celebrando a presença de Deus. Que o Senhor te guarde, que Ele te abençoe, que você seja muito usado pela presença do Senhor essa semana.